Antes de falar sobre batalhas ou imperadores, existe uma pergunta que pouquíssimas pessoas fazem sobre os romanos. O que eles colocavam na boca todo dia? Roma no século I depois de Cristo tinha mais de 1 milhão de habitantes. Alimentar esse milhão de pessoas todos os dias moldou completamente a cultura e os costumes do império. Esqueça os banquetes dos filmes. A realidade cotidiana da alimentação romana era bem diferente. E entender o que os romanos comiam é entender quem eles eram de verdade. Esta é a história da mesa romana, das tabernas barulhentas ao silêncio dos triclínios, do pão duro do soldado ao garum que perfumava os banquetes dos senadores. Esquescaderma, a grande maioria dos romanos não cozinhava em casa. As insulae não tinham cozinha. O risco de incêndio era alto demais. Então o povo comia nas termopolha todos os dias, os equivalentes romanos das nossas lanchonetes. O alimento base era o pus, uma papa grossa de trigo cozida em água, temperada com azeite. Simples, barato e nutritivo. Durante séculos foi praticamente o único alimento das classes mais pobres. O governo romano distribuía trigo gratuitamente para mais de 200 mil cidadãos pobres todos os meses. Sem pão gratuito, a cidade explodia em revoltas. Era literalmente o pão de cada dia garantido pelo Estado. O trigo vinha principalmente do Egito e do norte da África. Navios carregados partiam de Alexandre e chegavam a Ostia numa operação logística que precisava funcionar sem falhas o ano inteiro. O pão era sagrado na dieta romana. Em Pompeia, arqueólogos encontraram mais de 30 padarias numa única cidade. E numa delas, o pão ainda estava no forno quando o Vesúvio entrou em erupção. Azeitonas, azeite, peixe salgado e posca, vinagre diluído em água, completavam a dieta básica. O posca era a bebida mais popular do império, inclusive entre os soldados. O garum era um molho fermentado de vísceras de peixe deixadas ao sol por semanas. O cheiro era tão intenso que as fábricas eram proibidas dentro das cidades. E mesmo assim, os romanos colocavam em praticamente tudo. O garum de melhor qualidade era mais caro que perfumes importados. Um pequeno frasco podia custar semanas de salário de um trabalhador. Os romanos ricos mandavam buscar garum especial como nós pedimos vinho reserva. Em Pompeia, ânforas de garum foram encontradas preservadas sob as cinzas do Vesúvio, algumas com rótulo original e preço. Uma janela direta para o comércio romano de 2000 anos atrás. Nas casas ricas, o garum era usado como nós usamos sal, em tudo. Misturado ao vinho, ao mel, ao azeite. Uma culinária de contrastes intensos que antecipava em séculos o conceito de umami. O livro de receitas mais famoso da antiguidade foi escrito por Apício no século Miná. Quase 500 receitas, quase todas com garum. Apício gastou toda a sua fortuna em comida, e quando o dinheiro acabou, preferiu morrer a comer de forma modesta. No triclínio, os convidados não sentavam, reclinavam em divãs ao redor de uma mesa baixa. Comer deitado era sinal de status. Os romanos acreditavam que comer sentado era coisa de bárbaro. Um dos pratos favoritos dos banquetes eram os glires, pequenos roedores engordados com nozes e assados com mel. Uma iguaria servida apenas nas mesas mais ricas de Roma. Os banquetes mais extravagantes duravam 6 horas. Entre os pratos, escravos passavam com bacias de água perfumada para os convidados lavarem as mãos. O vinho romano era denso como xarope e raramente bebido puro. Beber vinho puro era considerado comportamento de bárbaro. O vinho era aromatizado com resina, mel e especiarias. Alguns historiadores acreditam que o chumbo usado para adoçá-lo contribuiu para o declínio cognitivo de parte da elite romana ao longo dos séculos. O exército romano conquistou o mundo comendo de forma surpreendentemente simples. Um soldado carregava mais de 30 quilos de equipamento por até 30 quilômetros por dia. A base do legionário era o frumento, trigo. Cada soldado recebia 800 gramas por dia e moía ele mesmo. O exército mais poderoso do mundo moía seu próprio trigo no meio do território inimigo. O bucellatum, biscoito duro assado 2 vezes, era o alimento de marcha padrão. A palavra italiana biscotto vem diretamente daí. Cada biscoito que você come é primo distante do alimento das legiões romanas. Os soldados recebiam parte do salário em sal. É daí que vem a palavra salário. O sal era tão valioso que as rotas para transportá-lo foram algumas das primeiras estradas do Império. Uma legião consumia mais de 4 toneladas de trigo por dia. O Império construiu uma rede de armazéns ao longo de todas as fronteiras para garantir o alimento onde quer que os soldados estivessem. A cozinha romana era globalizada antes da palavra existir.
Roma importava pimenta da Índia, canela do Sri Lanka, gengibre da Ásia. Plínio reclamava que o império gastava fortunas em especiarias. Uma hemorragia de ouro. A pimenta negra vinha da Índia numa jornada de meses e era usada como moeda. Quando os visigodos saquearam Roma em 410, uma das exigências de resgate era 1,5 toneladas de pimenta negra. O silphium era a especiaria mais misteriosa de Roma. A demanda foi tão intensa que a planta foi colhida até a extinção total. Hoje não sabemos nem como era o sabor, desapareceu para sempre. As ânforas romanas eram os contêineres do mundo antigo. Cada forma indicava origem e conteúdo. Arqueólogos submarinos já encontraram navios afundados com centenas de ânforas intactas no fundo do Mediterrâneo. Os romanos registravam a comida em mosaicos, afrescos e grafite. Em Pompeia, as paredes dos restaurantes tinham cardápios pintados na pedra. Mais de 200 pratos diferentes já foram catalogados. 2000 anos depois, a cozinha romana ainda está na nossa mesa. O azeite, o vinho, o pão, os queijos, todos têm raízes diretas no Império. O molho de peixe fermentado romano nunca morreu. O colatura di alice italiano e os molhos asiáticos seguem o mesmo processo que os romanos usavam há 2000 anos. O garum apenas mudou de idioma. Os romanos plantaram oliveiras por todo o Mediterrâneo. Muitas tradições de cultivo que existem hoje na região descendem diretamente das técnicas romanas. Quando você usa azeite, está usando um ingrediente com 2000 anos de história. O convivium romano, literalmente viver juntos, é a origem de toda a cultura do jantar ocidental. A mesa onde se fazem amizades, negócios e política. Os romanos inventaram o jantar como nós conhecemos. Em 2020, arqueólogos em Pompeia escavaram um Thermopylaeum intacto. Encontraram restos de pato, porco, peixe e caracóis nos recipientes. O cardápio exato do dia em que o Vesúvio entrou em erupção. Era Campagne. A história da alimentação romana é a história da própria civilização. Uma sociedade se revela pelo que come, como come e com quem come. Roma comia com ambição, importava do mundo inteiro, criava sabores novos e transformava o ato de comer em ritual social e político. Da papa do escravo ao banquete do senador, do soldado moendo trigo na fronteira ao mercador negociando pimenta em Alexandria. Cada um deles, à sua mesa, fazia parte de algo muito maior. E deixou uma herança que não reconhecemos porque está tão integrada ao nosso cotidiano que parece sempre ter existido. Da próxima vez que você colocar azeite numa receita ou sentar com amigos ao redor de uma mesa, pense nisso. Você está repetindo um ritual de 2000 anos. Se você chegou até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. No próximo vídeo vamos falar sobre como os romanos viviam. Ricos contra pobres. Uma história que vai te surpreender. Roma não acabou. Ela está na sua mesa todo dia.